Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e nessa tarde maravilhosa estamos recebendo uma grande amiga, contadora, Fabiana. Tudo bom, Fabi? Tudo bem, Dani? Boa tarde, pessoal. Prazer ter você aqui. Enfim, conseguimos. Conseguimos. Nessa nossa agenda tão doida, né? Tão cheia de Verdade. coisas, né? Essa vida tão agitada, mas nós vamos começar. Fabi, a gente precisa que você se apresente, fale um pouco de você para o público, para eles entenderem quem é a Fabiana. Então, Dani, eu tenho 25 anos, né, nesse ramo contábil. E 26 de idade. Agradeço a minha derramato, mas vamos. Eu tenho 25 anos no ambiente contábil, a minha empresa é uma empresa familiar. Uhum. E comecei com 18 anos lá e passei por todos os setores. E durante essa trajetória a gente foi já ensaiando para chegar no cargo que eu estou hoje, de sócia-diretora. E nesses 25 anos, muitos desafios, né? A gente sai da visão de funcionária para a visão de gerente, depois para a visão de dono. E a gente passou por muitas mudanças, era ProSoft DOS, ProSoft Windows, fomos para o domínio web, ECAC, acabou o código de acesso, agora só certificado, só Gov. A gente vem passando aí, que você sabe bem, por muitas mudanças, né? uma transição. E a GWS vem acompanhando essa transição. Nós somos uma empresa com 5 sócios e eu sou a segunda geração. Já temos a terceira também lá entrando com a gente, entrando. Fazendo também. a sucessão. Isso. Caminhando, fazendo os primeiros passos. Os primeiros passos. Muito bom, né? E sou mãe da Luísa, tem 17 anos. Nossa. É o meu porquê, né? É o nosso porquê, né? E ela é super fã da mãe, me apoia muito. Se ela vê que eu tô insegura, que eu tô com problema, ela traz sempre uma palavra de apoio, de motivação, de não desiste. E sou esposa do Rodrigo também, que é outra pessoa que me apoia bastante. E você tem pet? Não tenho pet. Não? Tenho sobrinhos pets. Uma É? gata e um cachorro. Ai, que legal. Igual sobrinho, né, Dani? Eles já fazem parte do nosso mundo, né? A gente não consegue viver isso. Quando a gente não tem, alguém da família tem e a gente adota. Adota, exatamente. Né? E é bom, né, que a gente fica junto. Claro. Faz o carinho, brinca. E depois ele vai pra casa dele e a gente não tem mais que ter trabalho. Exatamente. E a Luísa já sabe o que ela quer fazer? A Luísa, ela está indecisa com 2 profissões. É o jornalismo esportivo que barato. ou direito. Coisas bem diferentes, né? E nada impede dela fazer os dois. É jovem ainda, né? Ela tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Ela só quer fazer direito se for na UERJ. Se for em outra instituição, ela não quer, prefere esperar mais um pouco e ano que vem fazer de novo. Mas eu acalmei ela, não tem pressa, não tem pressa, não tem maturidade. É claro que a mãe, né, gostaria que ela fizesse uma área que desse continuidade ao legado, né, da família, mas a gente tem conversado bastante sobre isso e vamos ver aí pro ano o que vai despertar mais nela, né? Mas é muito importante esse seu olhar, né? De conversar, de tentar entender, de tentar ajudar, né? A gente não pode querer obrigar que o filho faça o que ele não quer. Não era, sabe, Dani? Porque a geração anterior a gente não teve isso. Exato. Mas esse ano, vamos dizer assim, de julho para cá, eu melhorei bastante nessa compreensão e não é garantia também ela seguir a área da contabilidade ou da gestão ou do direito. Não é garantia de nada e eu decidi assim deixá-la escolher, embora ela tá bem animada para as duas áreas. Ela gosta muito de esporte. A Luísa acompanha muito esporte. É mesmo? E acompanha mesmo. Mas ela pratica algum esporte? Não dá tempo. Ela estuda o dia inteiro, de segunda a sexta. Mas ela adora esporte, ela acompanha no Brasil, fora, gosta muito. Então, acho que essa veia esportiva, né, do jornalismo esportivo veio para ela. Eu falei também para ela procurar instituições, emissoras, para saber. Na escola dela já teve um momento também para conhecer as profissões, com os profissionais. Então, isso foi bem bacana também. Então, vamos ver. Eu acho que pro ano que ela deve decidir mesmo. Esse ano ainda não, que eu acho muito nova. A vida inteira do meu caçula, eu treinei ele, né, para ele passar numa faculdade pública. E eu disse para ele, você tem obrigação de passar na faculdade pública. Eu achei que eu estava fazendo bem para ele, que isso era o certo, né? Sim. Ele já está 2 anos tentando, né, o Enem,
E é muito difícil passar, né? E ele quer fazer medicina. Uma decisão dele, Sim. que eu e o pai, na época, ficamos assim, Gente, caramba, mas a como gente medicina? fica, né? De onde saiu esse desejo? Que, assim, pra mim não tinha nada a ver com ele, né? E aí a gente sentou pra conversar com ele, e aí, assim, conversando, eu fui me lembrando que quando ele era bem pequeno, assim, devia ter uns 8, 9 anos, nós fizemos uma assinatura de uma revista, Conhecer, não me lembro mais o nome, era de fazer experiências. Sim, sim. Entendeu? E aí, todo mês a revista chegava lá em casa e ele fazia todas as experiências. E aí, eu comecei a me lembrar que nas feiras de ciências da escola era a época que ele ficava mais animado. Aí Já foi despertando. eu comecei a olhar para trás e ver de onde vinha esse desejo dele, né? E aí, o pai falou assim, mas, meu filho, o porquê medicina? O que é que você realmente quer? E aí, ele falou assim, eu quero descobrir a cura do câncer. Que lindo. Porque na escola dele, a escola motivava muitas crianças nos laboratórios, entendeu? Sim. Com esses estudos. Uma escola que tinha mais o olhar, ensinar a criança a olhar o próximo do que a si mesmo. Então ele foi por muitos e muitos anos, treinado nisso dentro da escola. Então, Foi despertando. despertou. E aí eu olhei para o pai olhou para mim, a gente... Tá, porque a gente achou que ele iria fazer advocacia, que de repente ele seria um juiz, porque ele, assim, ele gosta muito de debater. Tudo dele, ele diz pra você o porquê. Tudo, sabe? Mas não, que quer ser médico. E aí, esse ano, conversando com alguns amigos, clientes médicos, Sim. e até amigos contadores, que têm filhos que fazem medicina, Sim. chegamos à seguinte conclusão, né? Não importa a faculdade que você vai fazer, importa é você começar. Até porque medicina, só de faculdade são 6 anos, Sim. depois Fora tem residência, residência, depois tem especialização. especialização. Então vai levar 10 anos estudando, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a receber indicação de faculdades particulares, né? E aí a gente sentou com ele para conversar, Fabiana. Foi um caos. Não, eu não aceito, não é justo. Aí eu falei, meu filho, mas não é justo com quem? Aí ele, com vocês. Vocês já pagaram a minha escola até aqui e agora vão ter que pagar mais a faculdade. Eu não acho justo com vocês. Eu acho que tá na hora de eu retribuir. Eu falei, não, meu filho, você não pode retribuir agora porque você não tem um emprego, né? Então você primeiro precisa entrar na faculdade, se Sim. formar, arrumar um Sim. emprego, depois você retribui. E aí, Fabiana, levou assim meses de conversas É e mais difícil, né? sabe assim, é delicado, né? É. Porque assim, aquele ser que tá na sua frente, né? Ele tem opinião, ele tem sentimentos. Mas qual é o nosso medo como mãe? Não sei se você vai compactuar com a minha opinião, né? E o medo dele estar fazendo a escolha errada? Dele sofrer? E a gente não quer que eles sofram, né? É. A gente gostaria, assim, de pegá-los daqui, ó. Vamos pular essa fase, vamos vir pra cá, né? E na situação de sucessão, eles estariam muito na frente, muito à frente de outros recém-formados, né? Colocando nessa situação. Ao mesmo tempo que a gente às vezes fica assim, caramba, por que ele não quer pular essa fase, né? De procurar mercado e de ser treinado por pessoas de confiança. Dá também um orgulho, porque ele não quer o fácil. E essa geração, Dani, é uma geração que quer o fácil. Né? A gente fala que tem um neném, que não trabalha, que não estuda. Então, e a gente fica ali na conversa, às vezes a gente não tem a noção que eles não querem o fácil e do orgulho. Então, a gente fica meio confuso, muito inseguro por conta dessa proteção. A Luísa ainda é filha única, então tem tem toda essa proteção que a gente tenta, né, tirar. Mas, assim, se a gente parar para pensar... Como você está me contando do seu filho, eu te contando da minha. Outra pessoa fala, caramba, que legal. Mas a gente só vê pela insegurança, né? Que o mundo está muito difícil, as coisas estão difíceis. Mas dá um orgulho, né? Saber que eles não querem o caminho fácil, né? Mesmo que lá na frente não dê certo, que mude, que volte a rota. Mas são novos ainda, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Eu fico imaginando, Fabiana, se a gente tivesse hoje 17 anos, com a cabeça e os conhecimentos que a gente tem. Cara, a gente ia ser fera. A gente ia brilhar, né? Eu ia fazer 1 milhão de coisas. E eu vou te contar como é que foi a minha... Que a gente estranha muito, que a minha geração foi diferente. Eu no ensino, no ginásio, né? Que hoje é o 9º ano, eu no ginásio. E fiz provas para alguns colégios. Para segundo grau? Para segundo grau. E eu era uma boa aluna e passei para alguns, dentre eles o Senac. Nossa! Eu fiz o técnico no Senac.
Quando eu passei para o Senac, aí meus pais contaram para a família e tudo. Meu pai não faz parte da sociedade da empresa, embora ele trabalhe lá conosco. E o meu tio, que é um dos fundadores, ligou para o meu pai e falou: a Fabiana passou para o Senac? Passou. Ela não vai fazer mais nada, ela vai fazer Senac, contabilidade. Aí minha mãe e meu pai me sentaram e falaram: você vai fazer Senac. Eu não pude Sim. escolher. Embora eu acreditei, eu confiei que era o melhor para mim, a gente, né, uma origem muito simples, então era assim uma oportunidade, mas eu não tive essa oportunidade de conversar. Talvez escolhesse, talvez sim, porque eram outros tempos, né? Mas eu não tive, aí eu fiz o Senac. No terceiro ano, eu já fiz de noite, já estava trabalhando no escritório. Do seu tio? Do meu tio, que é o escritório que eu tô hoje. Então, a gente não teve, assim... A gente foi caminhando aquilo pela oportunidade que chegava. Não sei se com você foi assim, se com o Carlos foi. Mas era a oportunidade que chegava, né? A gente abraçava ali, agarrava. E com eles, a gente não vê isso. Eu falo muito para a Luísa assim, eu gostaria que você estivesse pronta. Não é formada, não é apenas empregada, mas que você estivesse pronta se eu partir. Se eu for embora, se Deus me levar. Eu não quero que você seja uma menina alienada. Eu não quero que você fique perdida nesse mundo. Eu não quero que você seja soberba a ninguém. Então, o mundo real, ele precisa estar presente. Mesmo que, assim, a gente tenha uma condição de dar um conforto maior para eles. Mas o mundo real tá aí. Então, a gente conversa muito. Ai, mãe, para de falar, mas... Não, mas tem que falar. Você Você não tá falando de nenhuma coisa, assim, impossível. Não vai acontecer. Ou agora, daqui a 50 anos, que seja. Mas eu falo muito para elas. Se eu partir, como é que você fica? Não estou falando da parte de recursos, porque isso aí está tudo encaminhado, ok. Mas como é que você fica emocionalmente, fora a saudade? Então, a gente vem conversando muito, assim, para isso, para os valores, para olhar o próximo, para correr atrás, para não desistir no primeiro obstáculo, que vão ter muitos. Ela não tem ideia de quantos, mas vão ter muitos obstáculos. Então, eu converso muito isso para ela. Se eu for embora, filha... Eu quero ir embora, assim, sabendo que esse legado de que você não vai parar nos obstáculos, que você vai conseguir, que você vai se fortalecer, que você vai ser uma boa pessoa, você tendo esses atributos, a profissão que ela escolher, ela vai bem. Você tá falando isso, tá passando um filme na minha cabeça, né? Eu nunca falei isso assim, né, em público, né, pra tanta gente, mas eu não tenho nenhum filho biológico. Os meus filhos são todos filhos do Carlos, que eu acabei criando. O caçulinha... A mãe dele faleceu quando ele tinha 6 aninhos de idade. E daí, eu lembro quando ele chegou na minha casa, né, pequenininho, ele parecia um bebê. Porque a mãe dele fazia tudo pra ele, Fabiana. Cortava frutinha, tirava os carocinhos. Ele era um bebê. Ele tinha 6 anos, ele era um bebê. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer com esse bebê? Né, ele perdeu a mãe, ele tem agora uma outra mulher aqui com o pai dele... E agora, né? Como é que eu vou chegar nesse mundinho dele, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui entrando bem devagar no mundo dele, sem querer atropelar as coisas. E o que eu fiz? Eu fiz tudo que ela fazia. E fui tirando. Sim. E como é que eu fazia? Primeiro você acolheu. Exato. E aí, eu fazia assim. Ele não tomava banho sozinho. Ele não se limpava sozinho. E o que eu fiz? Eu comprei uma bacia, coloquei dentro do box, ligava o chuveiro e colocava ele pra tomar banho. Aí eu falava assim, eu pegava o sabonete líquido, botava no chuveiro. Aí eu falava, o arroz tá no fogo, eu já volto. Vai se lavando aí que eu já volto. Aí eu ia. Ficava na porta do banheiro pelo espelho olhando. Entendeu? E aí ele ficava brincando com os brinquedinhos, se lavava. Aí que a gente foi criando uma afinidade a ele. A gente inventava música de tomar banho. Aí ele falava assim, terminei, vem me limpar. Eu falei, não, vai se limpando, daqui a pouco eu vou. E assim a gente foi. Eu lembro quando ele tinha 10 anos. Eu falei, bem, ele já tá com 10 anos, eu acho que ele já pode ficar assim meia hora em casa sozinho, né? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma sanduicheira elétrica, uma pipoqueira elétrica, comprei tudo elétrico. Lá em casa também é assim. E aí, eu comecei a ensinar ele a fazer as coisinhas para ele ser independente. Sim. Porque eu sempre pensava assim como aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Sim. E ele tem que ser independente. Eu tenho que criar ele para o mundo. Ele não pode ficar dependendo de ninguém. E eu fui... Hoje, Fabiana, ele vai fazer 20 anos, né? Às vezes eu chego em casa de noite e ele fala assim, quer que eu faça a sua janta? Porque nas férias de 2 anos atrás, ele pediu de presente de Natal, né, de aniversário, que ele queria fazer um curso de chefe. Ai, que maravilha. Ele é formado em gastronomia, sabe? Ele fez quase 6 meses de curso, ele é formado, ele é chefe. E aí, às vezes, eu chego em casa cansada dele, quer que eu faça a sua janta?
né? Pela habilidade que ele aprendeu Sim. no curso. E aquela coisa de fazer a própria comidinha dele, né? Ele hoje, se ele é virar. bem independente. De se Ontem ele me virar. ligou e falou assim, olha, a gatinha tá passando mal, eu não vou poder ir ao curso, eu tô indo pra veterinária com ela. Ele não pediu ajuda, ele Não só pediu, ele comunicou, eu estou indo. Eu falei, ok. Aí ele vai pra veterinária sozinho. Ok, ele tem 19 anos. Eu, com 19, fazia muito mais coisas do que isso, né? Mas foi sozinho. A gatinha tá no nome dele, ele resolve tudo, ele dá vacina. Ele é tão assim, Fabiana, que ele mesmo dá o soro em casa pra gata. Minha gatinha tem problema de rins, né? sim. E de vez em quando ela acaba passando mal por causa do rim, né? Então, ele mesmo dá o soro. Aí eu já cheguei em casa ontem, ele fez o negócio onde pendura o soro igual ao hospital. Ele já se sente o médico, entendeu? Então, assim, é muito importante isso que você faz, porque a gente precisa criar os filhos pro mundo, porque você não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, independente se você vai estar aqui ou não, ela vai passar por várias situações. Sim. E ela tem que aprender a lidar sozinha. É. Mesmo que ela erre, chegue em casa, mãe, Chora. eu fiz errado. Não importa, entende? Mas pelo menos ela fez. Porque eles vão. E vai é um todo momento desafio, né, precisar Dani, fazer. pra gente também limitar a proteção do Uhum. conforto para o se virar. Aonde está essa linha? É. Não tem, né? É um desafio. É. Então a gente vai ali rezando, Isso. vai conduzindo ali para ver, porque ela pega metrô. E a mãe fica preocupada. Claro, normal. Mas na idade dela, a gente já É. pega ônibus e metrô beça. Então, assim, se eu posso, em algum momento, dar um conforto, e eu acho que aquilo não vai atrapalhar o Uhum, desenvolvimento uhum. dela, eu faço. Claro. A minha filha, graças a Isso. Deus, a gente trabalha para isso. É. Em certos momentos, não dá, e o sacrifício não é coerente com a situação. Uhum. Então, aí eu já deixo ela se virar mais um pouco, sabe? Mas essa linha, né? Ai, aqui eu protejo, aqui eu desenvolvo, aqui eu faço um dengo, aqui eu dou um colo, mas aqui eu tenho que desenvolver. Uhum. É um desafio pra gente, né? Que é mãe, que é empresária. A gente fica bem assim. É um desafio muito grande, né? E naquele master que a gente estava junto, teve uma palestra que emocionou 100% das mulheres, né? Que falou sobre a sucessão. Por que o filho ia querer trabalhar na sua empresa se você só chega em casa Reclamando. estressado, reclamando, se você não tem tempo para o filho, para a família, para você? E desde aquele dia, fez um ano agora, esse ano, eu penso muito sobre isso, assim, né? Tem dias que são mais difíceis, eu falo, hoje não é um dia bom, preciso me dedicar aqui, mas aquela coisa de que o trabalho é ruim, aquela reclamação, isso eu tirei da minha vida, sabe? Eu tenho orgulho do trabalho que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto dos desafios. É difícil? É difícil. Tem dias que a gente acha que não vai. Tem dia que acha que não vai. Mas, assim, a forma como eu reajo com ela, e ela já percebe também, melhorou muito. E o home office, que eu faço híbrido, né? Nos aproximou bastante também. Porque a gente não acompanhei nada, né? A gente trabalha desde quando nasceu. Não acompanhei caminhar, as primeiras palavras, a primeira frutinha, nada disso. Então, o home office ajudou também nessa proximidade. Então, se eu estiver lá trabalhando, ela até fala assim, ontem eu vi que não dava para conversar, estou conversando hoje, porque eu vi que você estava muito ocupada pelas reuniões e tudo. Então, ela já tem essa sensibilidade, mas sem que aquilo seja um peso. E eu trabalhei muito a minha agenda, tenho trabalhado bastante e está melhorando muito também a minha qualidade de uma quinta-feira eu buscar lá na escola. Isso e é a muito gente importante, ir tomar um café, ou ir almoçar junto, ir jantar, ou ir ao médico, que eu não acompanhava o médico. Então, o ajuste, né, a organização da agenda, ela tem sido muito importante, principalmente para as mulheres. Eu tenho falado muito sobre isso, né? As pessoas me perguntam muito, né? Como você dá conta de tudo? Sim. Se organizando. Se você se organizar, você consegue fazer tudo. Agora, a partir do momento que você não se organiza, você tem 300 coisas pra fazer, você vai fazer só uma. E vai ficar enlouquecida, e não vai porque fazer faltam bem feito, 299. Você vai ficar com a cabeça naquilo que você eu digo não que fez. fazer lista é a melhor coisa que tem no mundo. Eu sou rainha da né? lista. Ou você faz no papel, você faz no computador, da forma que funciona para você. Como funciona para você. É isso que eu sempre digo, né? Sempre que alguém der uma dica, a gente tem que olhar, né? Pensar como que aquilo vai se encaixar para mim. Porque nem sempre como encaixa para você, encaixa para mim.
né? E eu gosto da lista no papel. Eu sou do papel. Mas eu tô tentando sair do papel. E aí eu descobri o Google Tarefas. Muito bom. Que é tipo bloquinhos de nota e eu fiz um para cada assunto. Bom. Né? E aí, assim, eu devo ter uns 15, né? E tá funcionando super bem para mim. E aí teve um dia que acho que eu esqueci 2 coisas. E eu falei assim, como que eu posso ter esquecido? Aí eu fui na minha lista, não tava na minha lista. Eu descobri que eu não tô colocando tudo na lista. Aí você vai pegando os seus erros. Aí você tem que ir adaptando, né? Sim, a sua realidade. E aí, o que eu faço agora? Quando eu penso em alguma coisa, eu abro a lista. Escrevo de qualquer jeito, depois eu acerto. Porque aí eu não esqueço. Só um tópico para te lembrar. Você não detalha, então. Assim. E é muito engraçado. As pessoas até brincam que eu sou a rainha da lista. Então, a gente vai viajar. Aí eu abro um bloco de notas, fomos para Ilha Grande, semana retrasada. Aí abro o bloco de notas, Ilha Grande. Aí eu tô lá trabalhando. Ai, não posso esquecer o repelente. Eu escrevo lá. Na hora, porque senão a gente esquece. Repelente. Eu já tenho que alguma coisa. Aí, canga. Que de vez em quando eu esqueço. Eu boto lá canga. Eu levo o biquíni e esqueço a canga. Botei lá canga. A Lades faz passeio de barco. Então, na volta, já tá quase anoitecendo. Casar com capuz. Aí eu vou escrevendo assim, vou lembrando. Porque a nossa cabeça não dá conta. Aí acabou... Não exclua aquela lista. Isso aí. Aquela fica da Ilha Grande, que a gente vai no mínimo uma vez por ano, para eu ir de novo. Isso aí. Então eu tenho essas listas assim. Tem a lista de São Paulo, que eu não posso esquecer, antialérgico, por exemplo, que eu fico muito alérgica quando eu vou lá. Frio e calor, porque lá eu tenho que tem calor de dia e frio de noite. Então a gente vou fazendo as listas assim e os compromissos para o Google. E uma coisa muito curiosa que eu faço também, que a minha filha acha engraçadíssimo, é um compromisso que ela está incluída. Eu coloco o e-mail dela como convidada. Pra ela saber. Ela já sabe. E quando meu marido está incluído, eu coloco o e-mail dele. Eu faço a mesma coisa. Aí, teve uma vez que ela estava na escola, os amigos até brincaram com ela, o que é isso? Que eu botei assim, Itaipava. Aí os amigos dela, cerveja? Ela falou assim, olha, como é fim de semana, eu acho que é uma viagem que eu vou. Ela chegou em casa, ela falou comigo, porque eu não ia lembrar, talvez. Falei, não, filha, a gente vai, você quer ir? Quero. Então, deixei o nome dela lá, que às vezes ela não quer ir, não vai. E meu marido também, eu vou escrevo, com ele tem que ser mais detalhado, né? Aniversário da Dani Marinho. Aí vou, mando o horário e a data, enviar. Aí ele já recebe lá no e-mail dele, no celular, já sabe, porque, a gente tem isso para fazer, a gente não tem. Eu falei, agora, tudo que você tiver para fazer comigo, você olha no Google Agenda que isso vai estar lá. E funciona muito bem. Muito bem. Eu tenho feito isso direto muito também com meu filho, com meu marido, e tá funcionando. E às vezes, meu filho que me liga, fala assim, o que é isso? Aí eu explico, aí ele, não quero ir não. Eu falei, então tá bom, vou tirar. Sim. E assim, funciona, né? Acho incrível, né? Funciona. E assim, eu sempre digo, né? Olhar pra tecnologia com bons olhos. Sim. Porque assim, está nos ajudando, é para nos ajudar. E não adianta mais, Dani, a gente recuar. Não adianta. Mas é aquilo que você falou. O Google Agenda funciona para mim e para você. Às vezes não funciona para outra pessoa. Exato. Ela vai achar a agenda que funciona para ela. Sim. Mas você ter uma agenda organizada, bloqueada. O Paulo Neto gosta muito da forma que ele organiza, né? Ele tem bloqueios para ele, bloqueios para o filho. Mesmo que não tenha atividade. Se não tiver, ele libera aquele espaço. Sim. Então, eu aprendi muito isso com ele, a parte da agenda. E se você não faz agenda, você vira a agenda dos outros. Exato, exatamente. Essa Então, eu preciso melhorar só na atividade física, que é uma coisa que eu ainda não... Olha, eu comecei e vou te falar. Vou te falar acompanhado. O que eu falei para uma amiga na segunda-feira, porque foi ela que me ligou e falou assim, como você consegue fazer isso tudo, ainda malhar? Impossível malhar. Eu falei, não. Você só faz isso porque malha. Exato, você tem que... É o seguinte, ela falou assim pra mim, no sábado, eu vejo as mulheres fazendo um monte de coisa, vai no mercado, vai isso, vai aquilo, eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho ânimo, não tenho força. Eu falei, então, são 2 coisas que você precisa pra fazer isso. Ela, já sei, dinheiro, eu falei, não, é 0, o que eu vou te falar é 0, e um tênis. Você precisa de 40 minutos e tênis, é só isso. E o que eu faço? Eu falei, seu prédio tem esteira? Tem. Desce pra academia e vai fazer esteira. Aí eu acho um saco ficar parada. Você gosta de ver filme? Gosta de ver série? Gosta? Baixa no Netflix, no Wi-Fi da sua casa e desce pra ver. Geralmente um filme tem 1h30, 2 horas. Você vai ver 40 minutos no dia seguinte você volta pra ver mais 40 minutos. Podcast também. E assim você vai. Você precisa fazer por 21 dias.
Porque dizem, né, estudo, que após 21 dias de você repetindo a mesma coisa, Vira hábito, né? vira hábito. Vira rotina. Vira rotina. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei a malhar, era um estresse, eu não queria ir. Aí eu inventava, eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Ai, tá doendo aqui, ai, eu tô com E frio. eu acho, Dani, eu tenho plena consciência da necessidade e sinto falta. Fui pro Rock in Rio sábado, aí andei 15 quilômetros. Aguentei, mas no domingo eu não era ninguém. E assim, 15 quilômetros, se você for parar pra pensar, são 2 voltas na lagoa. Não é muito. Não, Não era para tanto. não era. Entendeu? Mas teu corpo não tá acostumado. Meu corpo não tá acostumado. Fui fazer uma trilha na Ilha Grande. Fiz. Cheguei no destino? Cheguei. Mas fiquei com dor nas pernas. Cheguei assim, falei, caramba, sabe? E o pessoal que tava com a gente, todo mundo faz exercício e tudo. Eu senti que foi difícil. Então, essa necessidade, principalmente por conta da idade, por ser mulher, eu já sei que tem. E para mim, o maior desafio e a maior vitória é o ir. Você vai fazer perna, braço, esteira, dança, o ir, que é o maior desafio para mim. Eu tô me recuperando de uma alergia respiratória e provavelmente na próxima semana eu já devo fazer. Eu vou fazer esses 21 dias e vou trocar com você. Faz que você Vou vai trocar. ver. No 22º dia, quando você vê, você já tá na academia. Você fala, ué, gente, como é que eu vim parar aqui? Você já não consegue viver sem. Porque eu sou sócia da academia, né? Eu pago, Mas não vai. não Mas vou. tem que ir, tem que ir. Você tem que fazer, você lembrar que aquilo ali é o seu momento. Entende? Aquele momento além de você estar cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua mente. E outra coisa, o teu dia rende bem melhor. Bem melhor. Você faz de manhã? Faço 6 horas da manhã. Saio de casa mais ou menos umas 10 para as 6, vou andando até a academia, chego lá 6 horas. Quando é 6h50, acabei a malhação. E aí eu faço 15, 20 minutos de esteira. Porque também se deixar pro fim do dia, né, Dani? Eu não funciono bem. Meu marido funciona super bem à noite pra malhar. Eu não. A noite, pra mim, é pra dormir e descansar, entende? Entendi. Eu sou do dia. Então eu gosto de acordar e malhar, né? E depois eu venho trabalhar. Meu dia rende mais. A minha mente funciona melhor. São os dias As coisas estão mais claras, Não, né? você fica criativa, a mente fica bem mais clara. Às vezes você tinha um problemaço pra resolver. Aí quando você chega assim, você senta pra trabalhar, vem a solução na sua frente. Aí você, caramba, foi o quê? Foi a malhação. Sim. Porque as pessoas pensam que malhar, você tá malhando só o corpo. Não está. Você está trabalhando muitos muito mais a hormônios mente que liberam, do que que qualquer outra coisa. Você fica mais endorfina, feliz, sim. entendeu? Você fica assim, você se aborrece menos. E você venceu a sua primeira guerra do dia. Exato. Sua primeira batalha ali do Exato. dia, você venceu. Já foi, entendeu? Você já tá pago. Aí você foi o dia. E no dia seguinte você parte para o novo desafio. E eu sempre digo o seguinte: é importante que a gente malhe, né? Faça qualquer tipo de atividade física, aeróbica, né? A gente precisa trabalhar, né? Porque Sim. tem a questão do financeiro, Sim. né? E a gente precisa estudar, Verdade. porque nosso trabalho depende de estudo. Só que a gente também precisa fazer alguma atividade que nos dê prazer. Sim. Então, dentro disso tudo, você ainda tem que escolher alguma atividade. Tem. E aí você... eu chamo de compensação. Exato. É aquele hobby, Sim. é alguma coisa que vai te trazer felicidade, pura felicidade, né? E aí, eu tô assim, desde a pandemia, eu venho pensando muito no plano B. Porque uma vez eu escutei alguém falar do plano B e eu não tenho plano B. E aí eu vou te perguntar agora, Fabi, se de alguma maneira a contabilidade acabasse para você hoje, a partir de amanhã você não pode mais trabalhar com contabilidade por um motivo qualquer. Qual o seu plano B? O que você faria? Comportamento humano. É mesmo? Que barato, não sabia. Hoje lá na empresa não faço contabilidade, Aham. eu cuido da gestão. E eu gosto muito de estudar o comportamento humano. Que barato. Inclusive para mim. Eu sou Aham. uma pessoa que eu estou em evolução, preciso ajustar algumas coisas e tudo, mas eu sou fascinada em tudo que diz respeito ao comportamento humano. As consequências, Aham. como começar, o que a gente falou, né, do poder da palavra, que a Mônica traz muito isso pra gente, do pensamento positivo. Mas por quê? Não é só isso, entendeu? É. Por que o pensamento positivo? Por que você reage assim, uma palavra minha, e ela reage diferente, e ele reage diferente? Então, é o comportamento humano. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora de psicologia do marketing e liderança.
Que barato. É do Ítalo Marcilli Aham. e tem módulos de antropologia. Tem módulos de, não sei se você já ouviu falar de temperamento, dos Uhum. 4 temperamentos. Então, até eu chegar na parte do marketing, eu vou estudar todo o comportamento. O marketing é o último módulo da Que pós. barato. Eu achei isso assim sensacional. Quando eu vi a grade, eu me apaixonei. Você tá fazendo online? Online. Tem encontros presenciais, né? Mas Aham. mais para debate, não é Sim. como aula, Aham. mas é online que estou fazendo, do Instituto do Ítalo, e é muito bom, assim. Eu fiquei apaixonada, porque ele conseguiu, no programa lá da pós, são 18 meses, colocar. É um caminho, sabe? Você Aham. estuda lá atrás, depois você vai filosofia, depois você vai psicologia, fala de família, fala de finanças, e você estuda a estrutura familiar. E por último, fala de marketing. Que barato, O né? último semestre só que é de marketing. Então, Aham. eu achei muito interessante. Estou no primeiro semestre ainda, vou Uhum. começar as provas agora em outubro. Mas é uma coisa que me fascina muito. E dá para usar com a contabilidade. Claro. É o meu plano B Sim. que eu estou colocando no plano A. Pô, muito legal. Eu tô assim fascinada, é uma Difícil coisa ter que eu alguém que tem o gosto. plano B, né? É, eu venho trabalhando esse plano B, Dani, há 4 anos com intenção. Então eu venho me preparando há 4 anos com a intenção. Como Uhum. chegar, como fazer sem cobrança, Aham, sem claro. pressão, mas sem parar. Uhum. Então tomei algumas Apenas com compromisso, né? Compromisso com compromissos. você mesmo de terminar. Isso. Então a gente tem. Lá em casa eu converso muito sobre isso, assim, de não parar. É. Mas você pode descansar. Uhum. Você pode pausar. Entendeu? Então, é ao longo do tempo, assim, estar mais presente também nos eventos, sabe? Uma coisa que eu negligenciava um pouco. E hoje, para mim, a palestra é muito boa. Mas o encontro com os colegas é Não tem preço, né? fundamental. É você trocar, né, ideias, coisas que você tá pensando em fazer, Sim. ou o que você fez não deu certo e você não sabe como fazer. Uma palavra, às vezes, uma força. Não, Fabi, vai lá, você tá no caminho certo. Uhum. Ó, eu fiz isso, não deu muito certo, não. Tenta por aqui. Faz aí. dessa forma, faz. Então, assim, nós nos encontramos assim, sim, né? sim, Vamos dizer assim, nos bastidores sim. de um evento, né? Então, eu acho que, assim, é um sacrifício, a gente sabe, É. porque sai de casa, sai da empresa, vai para o evento, volta para a empresa, vai para cliente. Quem vê as redes sociais acha só Só glamour, glamour, né? Vamos lá naquele evento, Isso, tem uma isso. palestra, tem uma plenária. E lá, ó, a Fabi tá em tudo, adora ficar no CRC. E não é isso. É porque é importante, Sim. também é bom a gente prestigiar os Com colegas. certeza. A gente sempre aprende, sempre tem algum insight. Às vezes são palestras que eu já assisti em outros eventos, assisto, e eu já conheço essa palestra. Mas vem um insight para aquele momento, sabe? Que a gente joga, uma palavrinha que falou ali. Uhum. Essa presença também em eventos, não só aqui no Rio, como fora, isso também faz parte dessa construção. E dentro disso eu também faço a avaliação do comportamento humano. Uhum. Eu faço algumas leituras, eu tomo nota de alguma coisa. Tem sido bem importante também nesse meu plano B, que eu posso usar no plano A. Com certeza. Muito bacana. Você já fez PNL? Ainda não. Eu fiz. É muito legal. Deve ser. É porque abre a sua mente para um Sim. milhão de coisas, assim. Essa coisa do pensamento positivo, né? Fica mais forte. Tem uma matéria sobre PNL na pós, e depois vou fazer, quando terminar, um específico só de PNL. É ótimo, eu adorei. Eu fiz um curso, tem uns 4 anos que eu fiz. Eu uso até hoje. Hoje eu uso PNL na minha vida e, assim, não saberia viver mais sem. Porque depois que você aprende, né? Você aprende que não deve falar. Sim. Você aprende, muitas das vezes, tentar entender o que foi que aconteceu ali, naquela conversa que deu errado, né? Você faz o rapport, que é você... Tem aqui essa situação que nós dois estamos vivendo agora, uma conversa. É você sair daí da sua posição e ficar ali como terceira, acompanhando... O que você tá vendo de fora, e aí, né? assim, o que foi que eu fiz ali? Qual foi o não momento... funcionou. Qual foi o momento que eu errei ali que desgringolou toda a nossa conversa, né? Porque às vezes você tá preparada para uma conversa e ela não é nem de perto o que você estava imaginando que Você dá seria. uma escorregada ali. Já era.
E é como um jogo, né? E É. você perde tudo, né? Ou outra pessoa escorrega e você vai junto, aí vai Exato. barranco abaixo. É isso aí. mesmo. Porque a PNL, ela faz você pensar antes de falar. Entendeu? Em vez de você sair falando a primeira coisa que vem na sua cabeça, a PNL ela vai te ensinar primeiro a pensar, né? Se aquilo ali realmente precisa ser dito. E conforme você vai praticando, você vai diminuindo o tempo que você Sim. está pensando. O resultado já vem. Até porque já tiveram outras situações que você pensa tudo. E eu li essa semana, Dani, sobre isso, sobre PNL, sobre persuasão, sobre o poder da oratória. Uhum. Aí tinha uma caixinha assim, de uma pessoa que eu sigo, estava escrito: qual a diferença de persuasão para manipulação? E a resposta eu amei: caráter. É o caráter de quem está ali usando a técnica. E isso podia ser em qualquer outra técnica ou em técnica nenhuma. Porque a pessoa que não tem caráter, ela vai achar um jeito de fazer errado. Com certeza. Então, existe, né, essa dúvida. Ai, mas você sabe como falar para ter o resultado? Isso não é uma manipulação. Porque está sendo feita por uma intenção, por uma pessoa boa, com duas pessoas, com um grupo, com uma reunião, que seja. Então, eu gostei muito dessa resposta, Muito que a bacana. diferença é o caráter de quem está aplicando. E isso a gente não controla. A gente pode saber, pode descobrir depois, mas controlar a gente não controla. Eu achei assim maravilhoso. Fantástico. Dentro desse ramo do PNL, da oratória, da persuasão. Tem muita gente que usa essas técnicas. É uma pessoa mau caráter. Com certeza. Ela usa, não entrega o que vende. É uma pessoa mau caráter. E isso ela podia ser sem usar e outras pessoas caírem mesmo assim. Então, eu adorei essa resposta, assim. E ela ajuda também a gente a continuar. Porque às vezes vem um exame de consciência. Será essa técnica aqui? Técnicas de venda mesmo, né? Tem muitas, Será que não vai, que vai? Então, assim, você ter certeza que você está fazendo o certo, ela te ajuda a seguir também com essas técnicas. Eu gostei muito dessa resposta. Muito bacana. Esse me lembrou agora um seriado que eu vi, ele até parou de passar. Chamava Lie to Me, Minta para mim. E o cara, ele não era... Você via? Ele não era policial, né? Sim. Ele era uma pessoa que as Como pessoas... se fosse um conselheiro da polícia, né? Isso. As pessoas contratavam ele para descobrir a verdade de algum... Sim. Ou de um crime, Sim. ou de um sócio que roubou o outro, alguma coisa assim, Isso. né? E eu achava engraçado que ele ensinava as técnicas, né? Sim. Se a pessoa olhar para o canto direito superior, ela tá mentindo. Se ela... Não tô dizendo que é verdade. Eu tô ele chutando, ensinava né? Mas isso. ele ensinava. E eu lembro que no primeiro episódio ele mostra casos verídicos, né? Foi do Bill Clinton, de outros. E aí ele fala, mostrava direitinho. Entrevistas, né? E coisas do passado, que lá na frente descobriu que era mentira ou que era verdade. E aí eu fico imaginando, né, que assim, de repente, né, nessas grandes empresas, tipo FBI, essas investigações, tem essas pessoas que sabem esses sinais, né? Sabe, você tá mentindo, você ficar com a mão expressão assim, corporal, facial, tudo. Sim. Eu acho isso assim, quem tem esse dom de saber tudo isso, né? É muito bom. É uma das coisas também que a gente olha, eu fico assim fascinada. Tem pessoas que ficam assustadas. Eu fico fascinada. Eu adorava essa série, a maratonei. Ela é... Adoro. Eu adoro aquele ator também. Eu acho ele fantástico. Ele é muito bom, muito né? Muito bom, né? E eu ficava assim... Eu já vi umas 2, 3 vezes para eu poder aprender as técnicas, que eu acho fantástico. Eu gosto de filmes e seriados assim, que me ensinem alguma coisa para minha vida. Né? Às vezes a pessoa fala assim, vamos ver ficção científica. Eu não gosto. Não. Qual é a graça daquilo? Desculpe quem gosta, mas assim, eu não consigo entender a lógica. Tem alguns que são até bons, mas assim, não faz o meu tipo. Não conecta comigo. O que conecta comigo é isso. Entende? Eu gosto de assistir também, Dani. Eu adoro uma comédia romântica. Ai, quem não gosta? Eu gosto. Se tiver um dia mais agitadinho assim, eu vou, coloco e assisto ali, tá bom? O máximo da minha vida de filmes são os filmes de Natal. Eu sou a fã dos filmes de Natal. Tem aquele canal, né, que chega em outubro, novembro, fica passando filme o dia inteiro. E a gente comprou uma televisão agora... Da Samsung. Sim. E a Samsung tem um canal Samsung. Sim. Ela tem o próprio canal dela. E o canal dela é assim...
vamos supor, Bob Esponja. É Bob Esponja 24 horas. Aí Turma tem da uma- Mônica. É Turma da Mônica 24 horas. Agora, em setembro, ela vai lançar os filmes de Natal. É 24 horas de filmes de Natal. E aí, Eu meu filho e meu adoro. marido... Ah, não. Ah, minha filha Vai também. começar com os Aí filmes de eu Natal. assisto, ela fala, e eu sou péssima de memória para Aham. filme. Aí ela passa assim, aí vê, mãe, você já viu esse? Eu falei, tem certeza? Aí ela senta, ó, vai acontecer isso. Eu falei, você já viu? Vamos escolher outra então. Mas eu amo filme de Natal. E é muito curioso, né, Dani? Porque é alguém que não acredita em Natal, que encontrou alguém que acredita muito em Natal. É. Aí esse que não acredita tá ajudando Ele em esse que alguma acredita em coisa. alguma coisa. E no final eles se juntam e vivem felizes para sempre, passam o Natal junto. Mas nessa história tem um desastre, É. uma coisa atrapalhada, alguma coisa dá errado. Aí eles se beijam. A minha filha até fala assim, mãe, mas é a mesma coisa. Eu falei, mas são atores diferentes, É. são personagens Lugares diferentes, diferentes, né? E eu adoro, Eu adoro também, eu filmes de adoro. Natal. É o contexto do Natal, É. né? O contexto da alegria, Do da união. espírito, Isso, do sabe? perdão. Isso, você vê as famílias se reunindo naquela época, né? Fazendo comida. Sim. Né? Eu sempre digo assim, não tem coisa melhor do que fazer comida, né? A comida é uma das coisas mais sagradas. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Quando uma pessoa faz comida, o mais gostoso da comida não é o sabor. É todo o amor que foi ali. colocado naquela comida e as pessoas nem percebem É. que elas estão ali comendo amor de alguém Sim. que fez aquela comidinha tão gostosa com tanto Sim. carinho, né? Então, assim, comida é uma coisa que, assim, me emociona muito, porque traz todo mundo à mesa, as pessoas sentam para comer, contam as histórias, brincam, riem, lembram de coisas engraçadas do passado, né? Sempre. Quando junta Sim. todos os filhos lá em casa, é sempre as mesmas coisas. Assim, lembra quando ele fez isso? Aí todo mundo ri. Aí ele lembra quando ele fez aquilo. Então eu acho isso muito bom. maravilhoso. É. E o Natal traz isso de volta. A mesa, Dani, que hoje nem todas as famílias usam mais, mas a mesa é um lugar sagrado. Muito, muito. É um lugar onde você se conecta, onde você demonstra amor através da refeição. Isso aí. É onde você conversa, é onde você agradece por ter aquele prato, aquela condição. Então, assim, a mesa, né? Lá em casa a gente tem esse hábito. A gente também. Na família do meu marido também, então combinou com Dá isso. bem, A né? gente faz tudo assim à mesa. Uma vez ou outra, uma coisa corrida, fora, mas em regra, café, almoço, janta, lanche na mesa. E a minha filha até brincou uma vez que a gente estava com amigos, né? Uma mesa grande, assim, conversando. Era de madrugada, tomando vinho, aquele papo gostoso, umas comidinhas, assim. Eu falei, ai, nossa vida é muito boa, né? Aí ela falou, mas do nada... Eu falei, você vai entender o que eu tô falando. Você tá com amigos, eu tava com a minha filha, com meu marido, num papo legal, com comidinha boa, com vinho bom, o clima tava maravilhoso. E não precisa de mais nada, não é verdade? Eu falei assim, você vai entender o que eu tô falando, porque aquilo ali era, pra mim, era a representação que a minha vida era muito boa. Sim. Entendeu? De moletom, com meia, sentada, à vontade, batendo um papo. Mas nada, é isso. Nada demais aos olhos de outras pessoas. Mas aquele momento, para mim, quando eu olhei aquela mesa, amigos bacana, minha família, todo mundo junto ali, eu falei, cara, minha vida é muito boa. Isso aí. É muito boa. E ela me contou, do nada. Aí fizeram até um meme com ela, do nada, do nada. Mas de vez em quando eu trago isso, sabe? Caramba, a nossa vida é muito boa. Isso é gratidão. Estava falando sobre isso ontem. Às vezes a pessoa pensa que gratidão é assim, obrigado. Não é. A gratidão é esse reconhecimento, é esse sentimento que transborda em você de alegria do nada, né? E você não consegue explicar para o outro. Eu lembro de momentos que eu sentia felicidade. E nesse momento eu sentia felicidade. Caramba, estou muito feliz. Porque a felicidade é isso, né? Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. Então, eu recordo alguns momentos de eu ter sentido a felicidade, né? Então, eu falo mesmo, eu sou emotiva, sou chorona. Então, para essa juventude isso fica um pouco démodé, né? Mas eu gosto de expressar até para ser um exemplo para ela também do que é importante. Né? O importante para a gente é estar junto. Sim. No momento de descontração. E que aquilo ali, quem tá naquela mesa com você, Dani, certamente vai estar com você também no momento difícil. Com certeza.
Com certeza. Então, é isso que eu tento trazer, assim, Esse muito legado pra que a gente vai ela. deixando para os nossos filhos, esses exemplos, é o que há de mais valioso, né? O valioso não são os bens que Sim. vamos deixar, né? Porque vai embora. Vai A embora. gente não O garante valioso isso. são os nossos exemplos, né? É o nosso caráter, Sim. é o que a gente faz, não é o que a gente fala. Eu sempre digo isso, né? O exemplo você dá pelo que você faz, não pelo que Sim. você fala. Porque O falar. que você valoriza? Exato. O que tem Então, valor, e vai né? ser sempre nos seus exemplos. Sim. É o que você está fazendo. Porque o filho, ele é criado pelos seus exemplos. Sim. Ele não vai ser criado pelo que você fala. Ele vai sempre pensar assim: isso aqui que eu vou fazer, tá certo ou tá errado? Minha mãe faria? Eu gosto muito de falar Minha mãe também vai brigar assim, comigo? se não puder me contar, não faz. É. Não pode me contar, não faz. Isso aí. Porque se não pode me contar é muito grave. Porque lá em isso aí. casa a gente tem uma relação bem aberta, então Aham. pensa bem. Se você vai, não pode, uma coisa é você não querer. É. Ok, respeito. Mas se você não puder me contar, não faz. Porque. Mas graças a Deus ainda não tem esse problema. Espero que eu não tenha também. Ela é bem tranquila, bem calma. Mas é mais ou menos o que você falou. E o curioso, Dani, que você falou agora do filho, do exemplo, na empresa já é um pouco diferente, né? Já não funciona. A gente tem, assim, uma utopia que a gente dando exemplo que todos vão seguir, né? E nem sempre é assim também, Alguns né? seguem, Sim. né? Porque tem você como um mentor, tem Sim. você como um exemplo. Outros vão precisar receber a ordem, Sim. né? Vai precisar de ordem para fazer. Aquela orientação vai precisar. do caminho. Do caminho e do porquê e Sim. para quê. E olha, de novo eu tô te chamando e falando. E olha, é a terceira vez. E aí eles vão entendendo pelas vias, assim, né? Da legalidade dos fatos que eles Sim. precisam fazer. Mas, assim, é muito difícil que as pessoas compreendam só pelo exemplo Sim. dentro da empresa, né? Eu sou voluntária num projeto, e lá é muito engraçado, porque o presidente, ele fala muito isso, né? Aqui, eu não posso dar ordens, porque não é minha empresa. Lá na minha empresa eu dou ordens, eu mando fazer e faço. Aqui eu sou o presidente, todos somos voluntários, ninguém ganha nenhum centavo, Sim. pelo contrário, nós temos que arrecadar dinheiro para levar para Sim. lá, para fazer as doações, né? E aí ele sempre fala muito isso, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos colegas, como a gente vai trabalhar, como que a gente vai fazer. Por quê? Porque qualquer coisa fora da linha, você desmotiva aquele voluntário. Sim. Né? Porque acha que. Não acha, né? A pessoa tá dando ali o seu tempo. Isso. E o seu tempo com 100%. Uhum. Porém, assim como na empresa, aquele 100% pode ser 50% do que aquela atividade precisa. Sim. Como é que você ajusta isso, né? Num voluntário. Olha, eu sei que você está dando o máximo, mas não é por aqui, é por aqui. Então ele pode se sentir não prestigiado, não querido, que não serve. E até nesse sentido, caramba, não estou servindo, não estou sendo útil. Vou embora. E cai uma frustração e ir embora. Então, realmente, é bem complicado assim, muito nesse diferente. caso. É muito diferente. E às vezes, né, a pessoa, ela se desmotiva e o grande lance é a falta da humildade. Ela não consegue entender que aquele trabalho não é para ele, né? Não é por ele, é para o outro. A gente está ali em prol de ajudar o próximo. E às vezes ele não consegue entender. E ele fica perdido naquela coisa ali e sai do projeto. E é uma pessoa que tinha uma super capacidade, agregava pra caramba, tinha vários contatos que ajudavam. E naquele momento ela... Da forma que estava, não fez mais sentido. Não fez mais sentido para ela, entende? Mas assim, é difícil, porque são coisas totalmente diferentes, né? Nossa casa, nossa empresa, trabalho voluntário. Sim. São coisas totalmente diferentes, né? Sim. Na nossa casa a gente está por prazer, porque ama aquelas pessoas, tem necessidade de conviver com elas, né? Sim. Nosso trabalho é nossa fonte... A gente precisa, né? É nossa fonte de renda, né? E o voluntário é uma coisa que você faz para você ficar bem, para você ficar feliz, para você ajudar a sociedade, mas você não está sozinho, você está com outras pessoas que pensam e agem de formas totalmente diferentes. É um grande desafio. Muito, não só a doação de tempo, mas também a reunião de pessoas diferentes que não se escolheram. Isso aí. Porque na empresa, você fez o processo seletivo, você escolheu o seu colaborador. Sim. Em casa, você quis ser mãe, você quis ter um filho, você quis ter um marido, você quis constituir uma família. No projeto voluntário, não.
poxa, gostei, eu vou participar dessa ação aqui, essa ação é bacana, eu me identifico com o projeto. Isso. E lá você vai encontrar com outras pessoas que se identificam também com o projeto, mas com perfis diferentes. Exato. E nenhuma se escolheu. Exatamente. Você escolheu o projeto. É. Você não se escolheu. Então, é um grande desafio também, e a gente entra também aí no comportamento. Uma coisa para você pensar para o seu plano B, né? Aí da coisa de pessoas, de procurar um projeto, que é uma coisa bacana. Porque o que acontece? Quando eu entrei no meu primeiro projeto, eu queria mudar todo mundo. Sim. E aí, o que eu fazia? Eu chamava a pessoa e falava assim, não faz assim não, faz assado, faz assim não. Entendeu? Eu queria mudar. Eu achava que eu ia mudar todo mundo, né? E aí, de eu participar de projeto em projeto, eu descobri que eu não vou mudar ninguém, né? O que eu tenho tentado fazer é a gente criar pequenos polos. Sim. E aí, cada polo trabalha com um grupo... Por uma atividade. Isso, por uma atividade, com um grupo de pessoas. E aí, a gente tenta fazer o quê? Colocar as pessoas que uma tem afinidade com as outras. Você vai separando de acordo com a sua habilidade. Isso aí. Aí, fulano combina com fulano porque eles pensam a mesma coisa, então vamos colocar eles junto. Ou às vezes a gente separa. Ó, não dá pra esses dois ficarem juntos, não, porque pensa demais e parecido, vão brigar muito. A gente separa. Então, assim, a gente vai criando por polos, dá mais certo. A gente tem lá na pós, né? A gente tem um grupo para projetos sociais. Que barato. Nesse período eu não fiz ainda, mas no próximo, cada período a gente se inscreve para participar. Eu não fiz porque eu entrei na pós, ela já tinha começado. Então, eu teria que ter assistido tantas aulas, até tanto, para participar. E você vai em comunidades, você vai em igrejas, ou instituições que sejam, para trabalhar a parte da psicologia dentro da liderança e tudo, até para você ver a diferença das pessoas. Então, existe esse projeto dentro dessa pós. Entendi. E eu tenho acompanhado o que já está em andamento, que eu estou na 3ª turma, se eu não me engano, o que já está em andamento e tem sido bem bacana também, assim, usar ali, tanto que a maioria das pessoas da pós são da área de psicologia. Que barato. Eu não vi ninguém ainda da área, assim, de contabilidade, eu acho que não tem ninguém. Dessa, até tem, da outra turma, o Caio Melo. Caio Melo fez essa pós também, tá terminando agora, mas hoje na minha turma eu não vejo ninguém nessa área da contabilidade, assim. Então existe essa, e também faço parte de uma paróquia que tem os seus projetos, né? Eu já servi também lá na área de transmissão e tudo. É um desafio, mas é bom. Eu adoro. Você volta para casa assim com a missão cumprida, né? Eu faço parte de 3 projetos diferentes. Um dos projetos eu tenho 6 subprojetos dentro. Muito bom. E aí, assim, eu tô conseguindo colocar várias coisas para funcionar junto com outras pessoas. Tem sido muito bom, assim, a união, a força, tudo que a gente está conseguindo juntar. O bacana também, né, é que as pessoas veem, quando você tem um projeto, a sua real intenção. Isso gera uma autoridade para que você receba ajuda de trabalho, de força de trabalho, financeira, portas que podem se abrir de parceria. A pessoa vê ali a plenitude da sua intenção, né? A realidade da sua intenção. Acho que isso é muito bacana também para quem está começando a fazer um projeto, né? Você, a gente falou do exemplo, isso tudo foi por causa do exemplo. Você tem que ser o exemplo. Quando você tem um projeto social. Sim. Se você não praticar, se você não tiver uma autoridade, uma credibilidade, aquele projeto não vai. Você como cabeça, ele não vai. E é tudo exemplo, né? Mas a gente precisa o tempo todo lembrar de quem somos, por que somos, para que somos, para onde vamos, o que queremos, né? Eu ouço muito assim, uma coisa que me incomoda demais, Fabiana, me incomoda muito, é reclamação. E você para conversar com a pessoa, só tem reclamação. Ó, vida aos céus. Aí reclama do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo, do prefeito, do governador, do presidente, da comunidade, da igreja, do supermercado. Reclamam de tudo. Aí, quando alguém reclama, o que eu faço? E aí eu falo assim, mas se você fosse o dono, se você fosse o prefeito, o que você faria? Aí começa a falar um monte de coisa. Eu falei, então, mas você como cidadão, você poderia fazer isso. Por que você não faz? Ah, não, mas eu sou um só na multidão. Mas é melhor ser um só na multidão, fazendo, do que ser reclamão. E assim, quando você começa a fazer, as pessoas que estão ao seu redor começam, Fabiana, o que é isso que você está fazendo? Você quer ajuda? Posso te ajudar? Não fica sendo um só. Não fica, Fabiana, porque assim, você começa a atrair pessoas que gostam daquilo que você faz, elas vão querer te ajudar. Tem pessoas que querem te ajudar porque gostam de você.
Eu vou ajudar a Fabiana, porque a Fabiana só faz essas coisas. Eu acho super bacana o que a Fabiana faz. Vou fazer com ela. Vou fazer com a Fabiana. Então, eu tô pela Fabiana. Daqui a pouco a pessoa se apaixona pelo projeto. Ela já tá no projeto, Sim. entende? Sim. Tem pessoas que... eu gosto disso. E já que também é a Fabiana que tá fazendo, eu vou fazer, eu vou ajudar. Sim. Quando você olha pra trás, tem 1 milhão de pessoas Sim. atrás de você. E é uma reação em cadeia. E aí você vai Por outras multiplicando. pessoas, Eu acho muito curioso isso também. Tem algumas pessoas que reclamam muito da política, né? Do Estado tudo, e né? tudo. E eu conheço uma pessoa que ela é participativa. Uhum. De partidos, de militâncias, de tudo. Não vou entrar nem em qual esfera, se é direita, se é Uhum. esquerda, porque não é isso que eu quero trazer. Eu concordando ou não concordando, quando a gente está no grupo que conhece essa pessoa, eu falo assim, olha, você tem que seguir o exemplo dela, então. Porque ela não está satisfeita, mas ela não está aqui reclamando. Ela foi lá, Uhum. ela está botando a cara dela, Isso. ela se filiou ao partido, ela Isso está aí, lá com isso aí. aquilo que ela acredita. Isso aí. Posso não concordar, Uhum. ou posso ser de total acordo, mas é o que ela acredita. Isso aí. Ela não está aqui reclamando. Tá lá Se fazendo. vai dar resultado ou não, eu não sei. Mas ela tá fazendo o que ela acredita, ela tá ali. Então, assim, tem coisa que reclama. Eu falei, cara, você tem poder de legislar ali sobre isso? Não tem. Você vai ficar reclamando, como é reclamar do nosso conselho também. Sim, Ah, sim. o que você já procurou fazer pela nossa classe? Uhum. O que você já procurou fazer para ajudar um colega? Entendeu? O que você anda estudando Uhum. para você chegar nesse nível de cobrança? Sim, sim. Então, realmente, reclamar e reclamar reclamação é reclamar ação. 2 vezes, né? Então é clamar 2 vezes por uma coisa ruim. Exatamente. É muito ruim isso, né? Então, eu sempre pensei assim, desde pequena, eu queria consertar o mundo. Então eu falava, quando eu crescer, eu vou fazer isso, quando eu crescer, eu vou fazer aquilo. E minha mãe, tá, né? Porque mãe é assim. É. E eu tento fazer da minha melhor forma. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, eu lembro quando a gente foi morar nesse apartamento que a gente mora hoje, na primeira semana que a gente chegou, tava no elevador aquele aviso de assembleia. Sim. Era a primeira semana que a gente tava morando lá. Você já foi. Aí eu falei pro marido, vamos na assembleia, mas a gente não vota, a gente não faz nada, a gente só vai Observa. conhecer as pessoas e observar, tá bom? Ele, tá bom. Aí fomos pra assembleia. Quando a gente chegou na assembleia, o síndico, ele percebeu que a gente chegou. Gente, rapidinho, vamos parar aqui a assembleia, eu gostaria de apresentar pra vocês os novos moradores, o Carlos e a Daniela. Aí eu, queria falar. E aí apresentou a gente pra todo mundo, moradores novos, e assim, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eles fizeram uma obra no apartamento deles e foram os primeiros moradores que bateram na minha porta e falaram o seguinte, olha, somos moradores novos, nós compramos um apartamento, nós vamos fazer uma obra e tá aqui o projeto autorizado pela Prefeitura de Niterói. Aí ele, oi? Ninguém nunca fez isso. Aí meu marido, o projeto autorizado pela Prefeitura, ele... Não, eu entendi, só não tô entendendo... Por que você tá Por trazendo que você pra tá mim? trazendo? Porque assim, ninguém nunca fez. Aí meu marido, porque eu não sou ninguém. Eu sou o que faz o certo. E o cara ficou, sabe? E nós somos assim. E muitas vezes nós somos até criticados, né? Sim. São muito metidos a fazer o certo. Não, não é metido a fazer Eu o certo. gostei muito É fazer o certo. do podcast que você fala, né? Da ética, né? Que a gente é induzido o tempo todo a não fazer, né? E voltando de credibilidade, né? Você e o Carlos, vocês têm essa imagem do correto. Entendeu? Nós somos virginianos, nós dois. E o virginiano não tem signo mais correto do que o virginiano. Não tem meio então, termo, às vezes, né? assim, as pessoas ficam super irritadas com a gente porque a gente quer fazer o que é certo. Então, tipo, a gente tem que entrar aqui nesse local. Só que para entrar, você tem que dar a volta quase no parque todo. E alguém fala assim, vamos pular o muro? Aqui. Vamos pular o muro? Minha filha, você vai pular o muro sozinha, porque eu e o Carlos vamos dar a volta. E é incrível como as pessoas... eu não acredito. Gente, pode pular o muro que a gente tá indo dar a volta. Não, mas é tão rápido. Nós vamos dar a volta. A gente dá a volta. Eu faço muito isso, Dani, com lei seca. Lá em casa, a gente não bebe e dirige de jeito nenhum. Eu dirijo, o Rodrigo dirige. Então, é um é o outro. Se a gente for bem, já aconteceu várias vezes de nenhum dos dois beber nada e tal. Aí, vai beber não, Fabi? Falei, não, tô dirigindo. Mas essa hora não tem lei seca. Eu falei assim, então, porque parece que você é moralista, mas não é. Não é. Então, a gente não bebe porque não é bom dirigir depois que bebe. Isso. Não é por conta da lei seca. Sim. É uma coisa que a gente colocou como acordo nosso e a gente cumpre. E tudo bem, graças a Deus, assim, pra mim não faz diferença e pro Rodrigo também não faz não beber, porque às vezes a gente dá uma trocada. Eu faço menos questão, então sempre sou eu.
Mas se eu tiver com amigos meus, eles falam, quer beber hoje? Tá com seus amigos? A gente dá essa trocada. Mas é muito curioso, que se eu tiver, tô ali na água. Ué, você não vai beber? Eu falei, não, que eu tô dirigindo. Ah, mas é só olhar se tem lei seca ou não. Eu falei, mas não é lei seca. Não é. É ilegal você dirigir. Exato. Já foi mostrado diversos estudos. Por quê? Eu não vou botar a minha vida, a vida da minha família em risco, porque não tem lei seca. Sim, a lei seca é sim. recente, né? Então, mas a gente critica, ai, bobeira, não sei o quê. Mas você não tá bem? Eu falei, eu acho que eu tô bem, mas eu nunca vi uma pessoa alcoolizada dizer que tá ruim. Então, E não é isso, a pessoa tem que entender o seguinte, quando você bebe, seus reflexos ficam Sim. menores. e Você outra não coisa, enxerga Dani, direito. você se envolveu num acidente, você tá no sinal verde, a pessoa ultrapassou o vermelho. Você ingeriu álcool, a pessoa não. Você tá errado. Tá errado. Aí tem um homicídio. Exato. Exato. Acabou a vida. Acabou. Aí eu te Por pergunto, causa vale de um a pena? copo, não vale. Não vale. E às vezes eu até falo para amigos meus fazem isso, né? E quando a gente combina para marcar, para sair alguma coisa, nós vamos beber? Vamos. Então nós vamos de Uber. aplicativo, exatamente. A gente Ninguém também vai faz de isso. carro. A gente faz muito isso lá em casa, entendeu? Eu não dirijo. Tenho carteira, na validade, mas eu não dirijo. Esse é um dos meus próximos sonhos a Sim. realizar, que está aqui no meu projeto. Já marquei, vou fazer mais aulas e vou voltar a dirigir. É uma Ai, meta que bom, que eu coloquei que na minha bom. vida, né? Chegou numa hora, assim, que eu acho que eu preciso ter um pouco mais de mobilidade. Eu poder ir e vir a hora que eu quiser. E se desafiar também, né, Exato. Dani? E a segunda coisa que eu ia falar é isso, é o desafio, né? Eu parei de dirigir, tem muitos anos, foi na época que aquele menino João Hélio faleceu. Sim. Eu tinha acabado de comprar o carro e Carlinhos tinha acabado de morar comigo. Era tudo muito novo, né? E eu morava na rua do lado do João Hélio. Era no mesmo bairro. Então, assim, o bairro ficou muito triste, ficou pesado demais. Traumatizou. As pessoas saíam na rua, todo mundo olhava um pro outro e choravam. Porque todo mundo sabia da história, né? E aí eu não conseguia mais dirigir. Quando eu peguei no carro, eu me tremia. Eu ficava... Foi que ano, Dani? Você não- isso deve 2007? ter mais ou menos... Foi 2007, né? Mais ou menos isso. Eu Foi tava mais- grávida de Luísa, Foi mais ou menos isso. E aí eu não conseguia. Porque eu ficava imaginando, já pensou, eu no carro... E tem essa autoescola agora para Tem. habilitados, que eu É. gostei muito, que eles fazem o psicológico, Faz né? a parte todo o psicológica, acompanhamento para saber o ele seu conversa trauma. com você, por que você não dirige? Tem gente que tá lá que não dirige porque atropelou e matou. Então, criou um trauma. Sim, não pega em Não carro. consegue pegar. Tem gente que o gato pulou na frente, atropelou o gato. Tem várias histórias, Sim, né? Tem acredito. várias histórias. A minha foi por isso. Nunca aconteceu nada, mas eu fiquei impactada com essa história. O Carlinhos bloqueou. tinha 7 aninhos na época, né? E quando eu pegava no carro, assim, eu ficava disso. vendo a cena, sabe? Eu ficava vendo aquela criança o tempo todo na minha cabeça. Levei muito tempo para eu tirar isso meu. Eu fiz análise, eu fiz tratamento de cura, eu fiz várias coisas para tirar isso da minha cabeça. Mas eu entende? bloqueei com a direção. E aí agora eu comecei eu quero dirigir Senti de novo. falta. Comecei a sentir desejo. Sim. Essa é a verdade, né? E aí eu contratei essa autoescola, a gente já conversou, eu já fiz a Ótimo. parte psicológica, eu já entendi que tá na hora, né? E aí agora eu marquei as aulas e vou começar, vamos ver, né? Ah, E aí, você vai muito, adorar. muito, muito legal dessa história é que eu coloquei o Carlinhos pra fazer autoescola agora. Ah, que joia. E aí ele fez a prova, né? Escrita, passou, agora vai começar a teórica. No mesmo momento que eu vou dirigir. Vai ser ótimo. Então a gente vai acabar fazendo juntos, né? Vai ter uma E ele troca bacana. E ele tá me dando muita força, porque ele é um garoto, assim, que ele me dá muita força nessas coisas que eu quero fazer, né? Eu lembro quando ele era pequeno, que eu chegava assim no trabalho, eu ia buscar ele na escola, ele me dava a mão e falava assim, mãe, hoje foi um dia difícil pra você no trabalho? Que sensibilidade, né? Aí eu falava assim, filho, hoje foi muito difícil, eu tô muito cansada. Ele, então você não vai fazer janta. Nós vamos pedir um lanche e nós vamos ver desenho. Era assim. Sim, porque pra ele aquilo era o máximo pra ele, né? Era E muito assim, bom se fizer isso. Então, pra minha tipo, mãe vai ser. Ela precisa descansar, ela Sim. precisa rir. Ele falava assim, né? Aí a gente ficava deitado no sofá vendo desenho, pedia uma pizza, um lanche, alguma coisa, sabe? Sim. E ontem foi muito engraçado, porque ele pediu uma janta pra mim, e aí quando eu cheguei em casa, ele falou assim pra mim, cara, eu senti uma saudade daquele yakisoba que a gente comia quando ele era pequeno. Tinha um cara no meu condomínio que começou a vender yakisoba. Sim. E o nome do cara também era Carlos. Aí ele chegava da escola, ele pegava o telefone fixo e ligava. Oi, Carlos, eu quero pedir um yakisoba pra mim e pra minha mãe. Aí o cara fazia e levava lá em casa, né? E aí ele falou ontem, cara, eu com uma saudade daquele yakisoba. Memória afetiva.
E aí, assim, ele deve ter sentido saudade do yakisoba em si, mas do nosso Do momento. momento. E a gente tem um encontro, eu e ele, toda segunda-feira. Ah, Toda que segunda-feira, legal. eu e ele jantamos juntos. É toda Muito segunda. bom. E a gente come comida japonesa. Ele não comia, e aí eu inseria a comida japonesa dele bem devagar na vida dele. Ele era uma criança muito seletiva, ele só comia aquelas coisinhas, né? Sim. E aí um dia eu fui comer, eu falei assim pra ele, você quer um pastel de camarão? Aí ele, quero. Aí eu falei, quero um harumaki. E dei pra ele. Nossa, que pastel gostoso. Aí assim começou. Aí um dia eu falei assim, olha, eu vou te contar o que é isso aqui. Tá vendo essa casquinha em volta? É do pastel. Aqui dentro é arroz e aqui dentro tem um salmão. Tudo isso você come. Experimenta um. Se você não Foi se gostar, abrindo. se você não gostar, você cospe. Aí ele comeu, mas é gostoso. E assim ele foi comendo. Hoje ele come tudo, entendeu? Você sabe que a Luísa pequena, eu fui botar abobrinha pra ela comer, né? E ela era bem seletiva também. Eu falei assim, ai, filha, mãe, que isso? Eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou falar? Tomate verde. É um tomate que não ficou maduro, filha. E comeu, não sei o quê. Mas que ela foi Nossa. crescendo, eu falei, filha, é abobrinha. Você gosta de abobrinha. Vou te falar. Ela, falei, não é tomate verde, é Não abobrinha. existe, né? Já pensou, ela com outros amiguinhos. Ah, aqui, ó, é tomate É o verde. tomate. A pessoa, não, isso é abobrinha. Eu falei, você gosta Já de pensou? abobrinha? E a minha afilhada também, quando era mais jovem, não gostava de peixe, não gostava de Aham. carne de porco, e minha irmã fazendo. Então era tudo frango. Tudo era frango. Tudo era frango. O que é isso? É frango. É frango. Aí, numa dessas, minha filha quase que falou que era peixe. Aí eu fez sinal assim. Aham. O que é isso? É frango? Não, mãe, é peixe. Eu falei, não, vocês estão tudo doido. É frango. Até ela se acostumar com o Aham. paladar que Aham. gosta. Aí agora minha irmã ela já sabe, já cresceu o que é frango, o que é carne de porco. Mas a gente usa essas técnicas, mas né, pra poder. Eu fiz com uma amiga, uma vez ela foi na minha casa almoçar, eu fiz um macarrão, né? Aí eu coloquei alcaparras. Aí ela, ai, que bolotinha é essa? Com cara de nojo. Aí eu, você nunca comeu azeitona orgânica? Ela, não. Aí ela, por isso que ela é pequenininha, porque tudo que é orgânico é pequeno. Eu falei, pode Tem comer. agrotóxico, Aí não ela, vai crescer. ela comeu o macarrão todo. Adorou. Nossa, que delícia. Eu falei, então, agora que você comeu tudo, é alcaparras. Ai, que nojo. Eu falei, nojo, você comeu tudo. E adorou. Acabou. Mas é assim, às vezes a pessoa tem um preconceito Sim. com alguma coisa, né? Sim. E nem sabe por quê. É. Eu tinha muito isso quando era criança. Eu era Também muito era chata enjoada. pra comer. Minha mãe fazia estrogonofe, eu falei, mãe, eu não quero que misture esse creme de leite, não. Tira minha carne antes. Olha que besteira. Hoje eu amo estrogonofe. A minha irmã que fala, lembra quando você pedia pra tirar a carne antes? Que besteira. E assim, foram várias coisas que eu não comia por besteira. E hoje Sim. eu como quase de tudo, né? Sim, uma coisa que eu não comia também, passei a comer, é coisa doce com salgado. Salgada. Eu também não. Eu tô amando. Eu também, mas eu vou te contar o que que é. O nosso paladar era muito infantil. Quando a gente começa a beber vinho, o paladar Sim. muda. Você É. começa a comer coisas que... Sabe por quê? O seu próprio paladar pede pra você comer. Sim. E aí você começa a ficar assim, apta a experimentar várias coisas. Eu nunca comi doce com salgado. E o que eu mais como agora Eu é doce com amo um salgado. abacaxi Na comida, na né? comida, um creme de abacaxi Uhum. com porco. Eu gosto de mel. Eu também. Boto mel, assim, Também. com parma. E você falou agora, realmente tem a ver com, Tem a ver. com o vinho mesmo. Eu descobri isso há pouco tempo, porque eu falei assim, meu paladar mudou. Eu não comia pimenta. Meu marido ama pimenta. E ele faz uma pimenta, a gente chama de pimenta viva. Aham. Pega dedo de moça, coloca alho, cebola, um monte de coisa com azeite. É uma delícia. Aí ele sempre faz, eu nunca comi. Um dia a gente tava fazendo um almoço, ele fazendo essa pimenta, a gente bebendo um vinho, né? Aí tinha uma torradinha, eu falei assim, deixa eu experimentar essa pimenta. Coloquei, não consigo viver sem. Não Tem consigo. isso. E meu marido também não comia, ele fala que agora ele já Mas é o se paladar. atreve É. a experimentar algumas coisas assim, algum doce misturado. Tem aquela harmonia Uhum, mesmo, né? Que uhum. o vinho pede Pede. essa harmonia, né? Pede. Você vai comer um queijo com um vinho, se você não botar um mel, se você não botar uma geleia, Não, tá você faltando não alguma coisa. consegue, não fica, não cai bem. E é uma delícia, né? É igual eu gosto de comer carne, e agora eu descobri uma mostarda que vende num potinho de vidro, que é semente de mostarda.
mostarda. Ah, uma delícia. Eu não consigo comer carne sem essa mostarda. É uma delícia. Eu não consigo. Eu adoro. Quando eu tô em algum lugar, gente, alguém tem mostarda, eu preciso de uma mostardinha, alguma coisa pra botar na carne, eu não consigo comer ela sozinha. Pede outra coisa. Então, assim, a gente vai mudando. Aí eu li sobre isso, né? Nosso paladar muda por causa do vinho. O vinho vai pedindo. Você toma um vinho tinto, ele pede uma coisa mais diferente. Forte, pede, né? ele vai pedindo. Aí, eu vou comer um queijo mais forte. Não pode ser aquele queijinho, né? Tem que ser um queijo mais amargo. Sim. Aí o queijo amargo já pede um mel. Outro dia eu fiz lá em casa, na airfryer, queijo coalho com melado. Sabe como eu fiz, Dani, também? O coalho com goiabada. Ai, fica uma delícia, não fica? E em volta o bacon. Uhum. Tipo um medalhão de queijo, sim. mas dentro um pedaço. Nossa, ficou muito bom. E assim, a gente vai mudando de comidas, de paladares, de coisas que antigamente a gente comia, agora a gente nem quer mais comer, a gente quer comer outras coisas, né? Isso vai em tudo, né, Dani? Vai. Paladar, opinião, comportamento, posicionamento. Aquilo que a gente achava um absurdo antes, hoje a gente já entende. Tem coisas que a gente gostava muito, hoje a gente não pratica de jeito nenhum, né? É a gente se abrir. Porque assim, a idade vai trazendo a maturidade, vai te trazendo conhecimento, né? É o início do nosso podcast. Quando eu falei pra você que a vida inteira eu falei pro meu filho que ele tinha que ir pra universidade pública, e hoje eu já penso diferente. Mas só a maturidade pra me dar essa opinião, essa certeza hoje. E você se abriu para mudar de opinião. Você se abrir para conversar com pessoas que você confia, com pessoas que têm autoridade naquele assunto, para você praticar o que você falou também, a humildade, que você não sabe tudo. Que você precisa de pessoas para trocar. Inclusive, essa sua opinião sobre seu filho da faculdade. Você achava que você está fazendo super bem para ele e conversando você viu que não era bem assim. Aí quando você chegou para ele já recebeu diferente, que não era bom. E a gente vai no erro e no acerto, vai ali, mas não parando, seguindo, né? Mas é verdade. Cara, que papo foi esse? Né? Me fala. A gente passeou. Não é? Porque assim, eu fiz uma outra programação, né, na minha cabeça, porque eu gosto de fazer o podcast bem leve. Eu acho que ele tem que acontecer. Eu não gosto do script, né? Eu gosto que ele aconteça. E assim, eu tinha imaginado uma coisa e ele foi por um caminho que assim, que eu adorei, porque a gente falou de família, filhos, opiniões, né? Verdades, certezas, incertezas, né? Foi maravilhoso mesmo. Foi assim, foi demais. A gente vai aqui chegando no fim, né, Fabi? E assim, eu queria falar pra você assim, como eu fiquei feliz desse nosso papo, né? Como foi bom te conhecer um pouco mais, né? A gente sempre se encontra nos bastidores rápido. E a gente fala rápido tchau, e troca mensagem no WhatsApp assim, rápida, né? E aí, pra gente terminar, Fabi, queria muito que você desse, assim, um recado sobre sucessão. Que eu acho, assim, muito bacana a sua história no escritório, como você venceu, né, por seus próprios talentos, por seu esforço, por tudo que você fez, pelo seu caminhar, né, pelo caminho que você está tomando agora na gestão. Queria que você falasse um pouco isso, desse um recado para as pessoas que, às vezes, né, ficam em dúvida se será que é vantagem eu ir para a empresa da minha família? Será que é vantagem eu procurar o meu caminho sozinha? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está em dúvida e precisa de um apoio. É um desafio. Não é fácil, principalmente quando você está ali com várias gerações, né? Que viveram experiências tanto na vida quanto no profissional diferente. Mas, assim, é muito bom. Você está numa empresa que você sabe que não tem ninguém te passando a perna. Você confia cegamente no teu sócio. Você confia cegamente ali, concordando ou não, errando, acertando. Não é fácil, Dani, é bem difícil. E a gente está numa fase agora de se reinventar também com a associação. Você respeitar quem fundou, quem começou, que não tinha domínio, que eles dormiam no escritório, que eles iam na Receita Federal levar o imposto de renda impresso, para carimbar. Aí tinha o banco também, tinha uma coisa dessa do banco, do imposto de renda. A gente teve a Cefip, né? Quando ela começou, você preparava a guia de FGTS. Isso. Tinha o recibo. Você ia na Caixa Econômica e carimbava. Aí você mandava para o cliente pagar. Isso. A Caixa Econômica só recebia para pagar se tivesse esse recibo carimbado. Então, assim, se respeitar isso,
também é um desafio, porque você chega, no meu caso, eu chego numa geração já com a tecnologia super em alta e eu sou bastante acelerada. Então, assim, eu tenho me reencontrado também nessa parte da sucessão, mas eu sempre acho que vale a pena. Eu sempre acho, porque por mais que você não esteja num cargo que você gostaria, pode ser alguma realidade, você comece por baixo, como foi comigo, comecei ali no setor de departamento pessoal, departamento fiscal, e ali a gente foi mexendo em tudo. Mas, assim, você ter a certeza de que você está num lugar seguro. Da segurança emocional, sabe? Que você está ali, que quando você é cobrado, que quando a gente é da família, a gente é muito mais cobrado, não é uma perseguição, é muito pelo contrário. O que você vai enfrentar lá na frente é bem pior, então tá te preparando. Para mim, sempre vale a pena a sucessão. Se você estiver disposto a passar pelos obstáculos, a se reinventar, nem sempre o que você traz, mas todo mundo pratica, vai funcionar na realidade da sua empresa. E eu gosto muito de uma frase, sabe, Dani, pra gente finalizar, que ela é para tudo na nossa vida. Ela é de Santa Teresa d'Ávila. E ela me rege. Quando tá muito difícil, eu penso assim, é justo que me custe o que muito me vale. Qual é o valor da nossa família? Normal que ela custe muito. Qual o valor da nossa empresa pra gente? Caramba, vale muito. A gente tem aqui famílias e famílias que dependem do sucesso da nossa empresa. Então ela vai te custar muito. E é justo. Então essa frase, assim, é a frase que eu levo à minha vida, é a frase que me salva nos momentos difíceis. Caramba, tá difícil, tá complicado. É justo. Aquilo tem muito valor para mim. Então é justo. Então é justo que me custe o que muito me vale. Essa é a frase, assim, que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, seria essa frase. Ouve essa frase para você, fala, repete para você, sabe? Um mantra, né? Como se fosse um mantra. Como se fosse um mantra. Tem outras frases dessa santa também, mas essa específica, ela é a que eu uso, assim, para tudo na minha vida. Tudo. Adorei. Fechando com chave de ouro esse podcast maravilhoso, foi cheio de alegria, né? Histórias e contos e tudo mais. Quero te agradecer, Fabi. Obrigada, Dani. Te agradecer muito, né? Você ter doado o seu tempo pra gente, para as pessoas conhecerem você, um pouco da sua história. Obrigada. Obrigada a você, Dani. A gente vai ficando por aqui e na próxima semana tem outro episódio do Pod Dani. Tchau, tchau.